Fala galera, beleza? Vamos hoje aí para a aula 31 falar de isomeria geométrica, tá? Galera, a aula 31 e 32 é o mesmo assunto, tá? Por isso eu coloquei, ó, isomeria geométrica 1. Nessa primeira parte, a gente vai tratar de isomeria geométrica em cadeias abertas, tá? Então, ó, semana passada a gente trocou uma ideia sobre isômeros. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente. Então, dentro da isomeria, tem duas possibilidades. A isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional, que a gente estudou na semana passada, que era a tal da isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Por que é chamada de constitucional? Porque a conectividade vai ser diferente. Se você desenhar as moléculas aí, você já consegue ver a diferença. A gente vai estudar nas próximas aulas aí a isomeria do tipo espacial, também chamado de estereoisomeria. A palavra estéreo significa espaço em grego. Então aqui, galera, na espacial eles vão ter praticamente a mesma conectividade. O que vai diferenciar um isômero do outro vai ser o arranjo espacial. E dentro da espacial, a gente tem a isomeria do tipo geométrica, ou também chamado isomeria cis-trans, e a isomeria óptica. A aula 31 e 32 é para falar da geométrica, a 33 e 34 para falar da óptica. Então vamos lá, ó. Isomeria geométrica. Quais são as condições para uma cadeia que é aberta a apresentar isomeria geométrica? Primeira delas, tem que apresentar pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Pelo menos uma. 2. Cada um dos carbonos da dupla deve ter ligantes diferentes. Vamos resumir isso aqui com uma figura então, ó. Tem que ter pelo menos uma dupla entre carbonos. Aí repara, ó, como esse carbono já está fazendo duas ligações, faltam dois ligantes aqui. Para esse cara aqui do lado também, ó, faltam dois ligantes. Já vamos aprofundar um pouquinho? Qual que vai ser a hibridização em volta desse carbono aqui? Em volta dele vai ter uma, duas, três nuvens eletrônicas. A hibridização desse cara aqui é do tipo sp2. A geometria em volta dele aqui vai ser do tipo trigonal plana. Tá? Só complementando. Mas, ó, dupla entre carbonos. Só que, ó, cada carbono da dupla deve ter ligantes diferentes. Então, se aqui eu colocar, sei lá, A, aqui eu vou colocar B. O A tem que ser diferente do B. E do outro lado, eu vou colocar X e aqui tem que ser diferente. X diferente de Y. Aqui A, aqui também, ó, no lugar do X, poderia ser A. O importante é esse diferente desse e esse diferente desse. É uma condição sine qua non, sem a qual não. Tem que ser diferente para ter a isomeria geométrica. E por que a gente frisa tanto nos diferentes aqui? Porque, ó, essa ligação dupla aqui, ela confere rigidez. Como assim, ó? Imagine sua mão aí. Nessa figura aqui, eu coloquei, ó, esse dedo aqui, o indicador, e o dedo do meio ligando com o outro, para simular a ligação dupla. Mas se você fizer essa posição com a sua mão, imagina se você fosse só o indicador com o indicador. Quando só é indicador com indicador, você pode ficar girando a sua mão aí. Então pode ser que uma hora os dois polegares fiquem para baixo, pode ser que um fique para baixo, o outro fique para cima e por aí vai. Então diz que quando a gente só tem uma ligação simples, se fosse aqui, ó, a gente tem uma livre rotação. Aí repara, quando a gente tem a ligação dupla, tá? A gente fala que confere uma rigidez. Do jeito que está ligado aqui, galera, ó, os dois polegares estão para cima. Para fazer, ó, um polegar ir para baixo, eu teria que desconectar aqui e virar minha mão e ligar de novo. Eu quero te mostrar que quando a gente tem essa ligação dupla aqui, a gente não tem aquela rotação que nem da ligação simples, tá? Então, esse tipo de composto aqui, com dois polegares para cima,
vai ser diferente desse que um polegar está para baixo e o outro está para cima. A ligação dupla confere uma rigidez, ela impede a rotação da ligação. Para rotacionar, na verdade, você tem que desligar e ligar de novo. Tá? Então, aqui, mais curiosidade. Então, a dupla confere rigidez. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um plano imaginário nessa ligação dupla. É a partir desse plano imaginário que a gente vai definir o tal do isômero cis e o tal do isômero trans. Por que esse plano imaginário aqui? Porque, repara, como tem uma rigidez na ligação dupla, aí vai ser diferente se esse A vai ficar em cima desse plano ou abaixo do plano que nem está o B. Mesma ideia para o X e mesma ideia para o Y. É como se fosse a ideia do polegar, tá vendo? Se eu traçasse um plano imaginário aqui, os dois polegares estão para cima. Aqui, se eu traçar o mesmo plano imaginário, um polegar está para cima e o outro está para baixo. Quer ver? Vamos fazer exemplo. Vamos pegar o composto but2N. Lembrar que but são 4 carbonos, tem ligação dupla no carbono 2. Esse daqui é o but2N. Pergunta aí se já está um pouquinho mais adiantado. Esse daí é o isômero cis ou trans? Nenhum dos dois. Isso aqui, galera, é a fórmula estrutural plana. Esse não é o cis, esse não é o trans. Se na prova pedirem para você desenhar, você tem que deixar bem claro para o examinador qual que é o cis, qual que é o trans. Mas repara, como é que eu sei que esse composto tem isomeria cis-trans? Tem dupla entre carbonos, primeira condição. Aqui é a rigidez. Esse carbono tem ligantes diferentes. CH3 é diferente de H. Esse carbono tem ligantes diferentes. CH3 é diferente de H. Então tem isomeria geométrica. Olha como é que a gente faz para representar os isômeros. Coloca a ligação dupla. Esse carbono tem 2 ligantes, esse com 2 ligantes. Aí vou colocar os ligantes desse carbono aqui. CH3 e H. Do outro lado, CH3 e H. Devido a essa rigidez aqui da dupla, tá vendo? Eu vou traçar um plano imaginário. Tá vendo que nesse caso aqui, os dois hidrogênios estão abaixo desse plano? Tá hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Como os dois hidrogênios estão do mesmo lado desse plano, nós dizemos que esse é o isômero do tipo cis. Para a gente desenhar o trans, olha o que eu faço aqui. Mantive o lado esquerdo igual, eu inverti o lado direito. Passei o traço na ligação dupla, vou analisar a posição dos hidrogênios. Tem hidrogênio aqui e tem hidrogênio aqui. Então, nesse plano aqui que a gente traçou, os hidrogênios estão de lados opostos. Esse é o tal do isômero trans. E aquela ideia, existe cis, existe trans, por causa da rigidez aqui dessa ligação dupla. Se fosse para dar nome, né, galera? Repara, esse é o but2N, esse também. Como está mudando essa conformação espacial, a gente coloca isso no começo do nome. Esse é o cis but2N, esse seria o trans but2N, tá? E repara, pessoal, eu estou falando aqui de hidrogênio do mesmo lado. Daqui a pouco eu aprofundo um pouquinho com você, tá? Eu não falei, cuidado, ligantes iguais, eu falei hidrogênio. Hidrogênio do mesmo lado cis, de lados opostos, trans. Vamos fazer mais um. 1,2-dicloroeteno. Faltou RO aqui, tá, galera? Depois você arruma aí. 1,2-dicloroeteno. Esse composto, et, 2 carbonos em ligação dupla, cloro no carbono 1, cloro no carbono 2. Repara, esse composto tem isomeria geométrica. Então, tem o isômero cis e tem o isômero trans. Como é que eu sei? Esse carbono da dupla está ligado a H, que é diferente de Cl. Esse está ligado a H, que é diferente de Cl. Tem isomeria geométrica. Vamos representar. Na hora de representar, põe a ligação dupla, coloca assim, as ligações.
Esse carbono está ligado a Cl e H, esse está ligado a Cl e H. Passa aquele traço aqui, ó, aquele plano imaginário na ligação dupla e verifica hidrogênio. Os hidrogênios estão do mesmo lado desse plano, ou seja, ó, do mesmo lado, esse aqui é o isômero cis. E esse daqui, galera, ó, tá vendo? Já até vou copiar aqui para vocês, ó. Nesse caso aqui, eu mantive o lado direito e inverti o lado esquerdo. Pessoal, não vai inverter os dois lados, tá? Na hora de desenhar o outro isômero, mantém um lado e inverte o outro. Nesse caso aqui, ó, tracei também o plano, tem H aqui, H aqui. Então, de lados opostos do plano, os hidrogênios, esse é o isômero do tipo trans. Se fosse para dar nome, esse aqui, galera, seria o cis 1,2 de cloroeteno, esse aqui seria o trans 1,2 de cloroeteno. Então, ó, a gente altera aqui, ó, a conformação, tá? E lá no começo da aula, galera, lembra que eu te falei que tem a mesma conectividade? Porque qual que é a ideia? Ó, esse C está ligado a Cl e H. Esse C também está ligado a H, ó, e Cl. Eles têm a mesma conformidade, a mesma conectividade, né? Só está mudando aí o arranjo no espaço, tá vendo? Ó? Dependendo desse arranjo no espaço, eu posso ter o cis e o trans. Por isso que são isômeros espaciais. E vamos agora, por último, dar uma complementação lembrando de polaridade. Eu quero saber entre esses dois isômeros quem tem a maior e a menor temperatura de ebulição e que justifique. Então, quer ver? Quando a gente falava lá de maior e menor temperatura de ebulição, tem que analisar se a molécula é polar ou apolar. Então vamos analisar aqui fazendo aquele vetor resultante. Aí lembra lá, ó, entre C e H, a gente despreza essa diferença de eletronegatividade, tá? Entre C e Cl, o Cl é mais eletronegativo, ele puxa o elétron. Entre C e C não tem diferença de eletronegatividade. Entre C e Cl, o Cl é mais eletronegativo. Ele puxa o elétron. Repara, esse cara está puxando para cá, esse puxando para cá. Se a gente fosse fazer aquela soma vetorial, o vetor resultante, ó, apontaria assim, ó, para cima. O que importa é, aqui a resultante não vai ser zero. Ou seja, o vetor resultante é diferente de zero, essa molécula é polar. Se a gente fizesse para esse isômero trans, o cloro é mais eletronegativo, o cloro é mais eletronegativo. Repara agora, esse vetor acaba cancelando, ó, com esse vetor. Nesse caso aqui, ó, o vetor resultante é zero, eu teria uma molécula do tipo apolar. Vamos agora ver as forças intermoleculares. Como essa molécula é apolar, a força intermolecular é do tipo de polo induzido. Como essa molécula é polar e não tem H ligado diretamente a nem flúor, nem oxigênio, nem a nitrogênio, a força intermolecular aqui é do tipo de polo. A de polo é uma interação mais forte que a de polo induzido. Logo, o cis de cloroetano aqui tem maior temperatura de ebulição do que o trans 1,2 de cloroeteno. Pessoal, isso não é uma regra. O cis sempre tem temperatura de ebulição maior do que o trans. Quando aparecer, você tem que fazer essa soma aqui vetorial. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto para a gente complementar isomeria cis-trans. Até daqui a pouco.